Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Deixa eu ver aqui. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, desde já, dê um like no nosso vídeo e também marca aí as notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos, beleza? Então, nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que está lá na História 2, capítulo 16 e 17. Sobre a Segunda Guerra Mundial, é muito mais importante que você compreenda o porquê das batalhas do que propriamente sobre o nome e como ocorreram. Tá? Só deixar esse ponto aqui claro antes de nós entrarmos diretamente no vídeo, porque geralmente a pessoa, eu quero a batalha X, Y, Z, irmão, isso aí é importante? Não tanto. Para uma prova, não é tão importante. O que é importante você saber é, sim, o porquê dessas lutas, o porquê dessas batalhas, mais do que propriamente o que ocorreu nesse conflito, tá bom? Então, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de proporções épicas, coisas que até então nunca aconteceu. Uma batalha muito mais intensa, muito mais violenta do que qualquer outra batalha que tenha acontecido no mundo. Como, por exemplo, só de mortos foram de 50 a 80 milhões de mortos, né? 30 países envolvidos, sem falar nos 6 milhões de judeus, no genocídio judaico que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que teve aí uma duração de 6 anos, tá bom? 6 anos e um dia, mais 6 anos. Né? E para entendermos um pouco mais sobre sobre esse conflito, né, nós temos que entender os antecedentes, o que aconteceu na Europa antes disso. Primeiro, nós temos aí os movimentos fascistas que estavam surgindo na Europa de uma forma muito grande, muito forte, esses movimentos fascistas. Uma das características desses movimentos fascistas é o expansionismo também. Mas nós já estudamos isso em outras aulas. Mas vamos lá. Em 1919 foi feito aí o Tratado de Versalhes, né, que obrigava, né, a Alemanha a assumir todo o ônus, né, da guerra, assumir a autoria, o início da guerra, e também obrigada, fazia aí com que ela tivesse a perda de territórios no Tratado de Versalhes. Ela não participou do tratado, né, ela simplesmente ela não participou do tratado e ela também foi condenada a perder aí 1/8 do seu território para a construção do corredor polonês. Ela também foi responsabilizada pela guerra, foi ocupada militarmente e também obrigada a diminuir o seu exército e também ela não poderia se rearmar, tá? Além daquela multa gigantesca, milionária, bilionária, né, que a Alemanha tinha que pagar aos países que venceram a guerra. Um outro fator foi que, durante esse período, né, de reconstrução da Alemanha, a Alemanha quebrou várias vezes. Né? Ela teve uma crise econômica, fora os problemas também que seguravam a Alemanha para o seu desenvolvimento econômico. E a Alemanha ela foi muito prejudicada, né, nesse termos aí, como consequência da Primeira Guerra, né, na verdade. Prejudicada não, como consequência. Em 1929 nós temos a Grande Depressão, né, a grande quebra da Bolsa de Nova York. Alguns movimentos mais extremistas, principalmente como, por exemplo, o movimento nazista, né, o partido nazista, ele ganhasse força. Né, e Hitler ele chega ao poder, e quando ele chega ao poder, ele já deixa claro, como ele deixou claro lá no seu livro, né, a unificação dos territórios de todos os povos germânicos, né, que ele já tinha estabelecido isso no seu livro, lá no querendo construir um grande Reich. Né, e ele já deixa isso claro, né, no seu livro, mas quando ele chega ao poder, ele consegue convencer milhões de pessoas a lutarem ao seu lado, pelas suas ideias. E é importante também dizer que, nesse momento, ninguém no mundo queria uma segunda guerra mundial. Houve o que nós chamamos de política de apaziguamento, que foi onde os países, né, começaram a fazer vista grossa para as ações de Hitler, buscando não um conflito direto, mas sim acordos, para que essa guerra não eclodisse, não voltasse a um grande conflito. Tá? E nesses acordos, nessa vontade, né, de não
de não entrar em guerra, não criar uma nova batalha, houve essa chamada política do apaziguamento. Com essa política de apaziguamento, isso gerou para Hitler, né, mais munição, porque ele passou ele rasgou o Tratado de Versalhes, quando em 1934 ele começa o rearmamento, né, começa a rearmar a Alemanha. Em 1934 ele começa o processo de produção de armamentos, né? Isso para os alemães gera mais emprego, isso é muito bom para os alemães, mas por outro lado, nós temos aí o fortalecimento de uma nação que já tinha criado, já tinha passado aí como uma das líderes da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos o armamento da Inglaterra, da Alemanha lá em 1934. Depois disso, em 1935, nós temos Mussolini invadindo a Etiópia. E Mussolini, ele sai da Liga das Nações. Ele invade a Etiópia e ele sai da Liga das Nações. E nesse momento, quando ele faz isso, além dele, né, ele endossa movimentos que Hitler vem fazendo. E a partir de 1938, a Alemanha ela invade a Áustria e a Tchecoslováquia. Isso, como resultado, né, dessa invasão, o ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele vai até a Alemanha, ainda como uma última cartada para que não houvesse a guerra. Ele ainda vai à Alemanha, ele vai e assinam lá o chamado Tratado de Munique. Tratado esse que dizia assim: Hitler, eu aceito o seu movimento as suas possessões, né, o controle dentro da Europa desses locais, que você, né, a Tchecoslováquia e a Áustria, mas você tem que parar por aqui, né? Nós aceitamos que você não avance. E eles assinaram esse tratado, mas Hitler também não respeitou esse tratado. Lá em setembro, ele invade a Polônia, dando aí o início, o estopim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? A partir daí, nós temos dois grupos políticos, né, que começam a se desenhar. De um lado, nós temos os aliados. Aliados esses que eram a Grã-Bretanha, França, e depois entra a União Soviética e os Estados Unidos. Esses dois últimos eles vão entrar posteriormente na guerra. E do outro lado aqui, contrário a eles, nós temos o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. Esses países são países governados por métodos de governo fascistas, que nós já estudamos também nas aulas passadas. Então, de um lado você tem governos fascistas e do outro nós temos governos democráticos. E aí nós temos o embate dessas duas forças. Quem saiu vencendo no início? Saiu vencendo o eixo. Porque o eixo ele começou a implantar um modelo de guerra conhecida como Blitzkrieg, que deu aí a vanguarda do eixo, onde na Blitzkrieg, né, o eixo ele iniciou, né, a guerra. Esse termo Blitzkrieg quer dizer guerra relâmpago, onde a Alemanha anexou a Holanda, a Dinamarca, a Bélgica e também Noruega e França, deixando a França totalmente desarmada frente A França, por sua vez, sofreu a invasão da Alemanha. E o que aconteceu? A Alemanha deixou somente, ela tomou todo o norte da França, ela deixou só o sul da França aí com o governo que a gente chama de alemão. A única força que conseguiu resistir na Europa foi a Grã-Bretanha, que conseguiu resistir graças também ao Royal Air Force, que era a força aérea inglesa, que bateu de frente e lutou contra a Luftwaffe, que era a força aérea alemã. Lembrando que a força aérea alemã ela teve um grande treinamento na Guerra Civil Espanhola, onde Hitler treinou a Luftwaffe bombardeando a Espanha. E a Inglaterra ela sobreviveu a esses bombardeiros diários alemães que destruiu boa parte da Inglaterra, mas mesmo assim a Inglaterra conseguiu sobreviver. E nesse momento a Inglaterra estava lá sob o governo de Churchill, né, que foi um grande democrata que lutou contra o nazismo. Em 1941 a guerra ela toma aí uma proporção mundial. Por que, professor, que ela se torna aí mundial? Embora nós tenhamos várias batalhas, né, a partir de 1991, a mundialização da guerra acontece porque a Alemanha fez um pacto de não agredir a Rússia. Mas, em 1941, a Alemanha ela invade a Rússia
tanto os comunistas, né, russos quanto os alemães nazistas sabiam que esse pacto não ia durar muita coisa, muito tempo. Mas a Alemanha ela fez essa investida contra os russos, porque, como nós já vimos também nas aulas passadas, os fascistas, né, os movimentos fascistas, nazifascistas, eles combatem o comunismo. Então, os comunistas russos eles eram inimigos dos nazistas, né? Então, eles invadem a Rússia lá em 1941, em junho de 1941, né, na tal da Operação Barbarossa, que causou aí a entrada da União Soviética na guerra. Um outro ponto, em dezembro de 1941, houve um ataque japonês a Pearl Harbor, tá? Também causando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. E aí, com a entrada dessas duas grandes nações, dessas duas grandes potências da época, nós temos aí a derrota do eixo, que nós estamos caminhando para o fim da guerra, porque ao entrar tanto os americanos quanto a União Soviética, nós temos o posicionamento aí de duas grandes nações fazendo a pressão em duas frentes contra os nazistas. Lembrando que quando, na Operação Barbarossa, que foi a invasão contra a Rússia, Napoleão ele perdeu essa batalha, né, da mesma forma que eles perderam, na mesma forma que, se a gente for olhar aqui, Napoleão também perdeu a guerra lá na expansão francesa, tá? Se eles tivessem conhecido um pouquinho mais de história, ele saberia sobre os problemas que se enfrentam lá numa guerra dentro do território russo. Mas vamos lá, os japoneses resolveram invadir Pearl Harbor. Nós temos também, né, o momento da grande virada, que é esse momento da derrota, né, a grande virada da guerra foi com a entrada desses países, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, mas nós temos aí, em duas frentes, né, grandes derrotas nazistas em duas frentes, que é a derrota nazista na Batalha de Stalingrado, que foi contra os alemães contra os soviéticos. Tá? E aí tem o início do chamado rolo compressor vermelho, ou rolo compressor soviético, que foi quando os soviéticos entraram na guerra e começaram a pressionar, a empurrar os exércitos alemães vindos da Rússia em direção a Berlim. E também o dia D, lá em 6 de junho de 1944, que foi a batalha aí o desembarque lá na Normandia, né, das forças aliadas, que libertaram a França e começaram a libertar a Europa do avanço alemão. Então eles começaram pelo eixo oriental nós temos a Rússia, e pelo eixo ocidental nós temos os Estados Unidos. Também, juntamente nesse processo aí, nós temos esse avanço dessas duas grandes nações. E em maio de 1945, nós temos o parlamento, né, alemão, ele sendo tomado pela bandeira soviética, né, eles fincaram no topo do parlamento a bandeira soviética e conseguiram vencer os alemães. Nós temos também, na Segunda Guerra, é bom nós destacarmos aqui a participação do Brasil, né, Getúlio Vargas estava no governo, e nós temos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com os pracinhas, foram 25 mil pracinhas, né, eu tenho um tio meu que também foi para essa guerra, né, eles lutaram nessa guerra lá dos pracinhas, e o Brasil foi o único país da América a enviar soldados, né? Por exemplo, a Argentina, ela foi romper os laços com o eixo já quase no final da guerra, né? E nós temos a participação do Brasil aí com esses soldados. Já em 1945 nós temos o fim da guerra no Ocidente, na Europa, mas a guerra ainda se estendeu, né? A guerra ainda se estendeu lá no Pacífico. Por que, professor? Lá no Pacífico? Porque os japoneses eles não se renderam, né? Os japoneses eles não se renderam e eles continuaram lutando contra os americanos lá no Pacífico. E também
eles passaram a implementar os americanos, os soldados japoneses se lançavam com bomba perto dos soldados americanos, além também deles lançarem os aviões, também embarcações e sobre os soldados americanos. Isso causava muitas baixas. Por quê? Porque os japoneses eles tinham aquele senso, né, a fé deles e também a cultura, né, advinda aí dos samurais, né, da morte com honra, e eles resolviam se lançar sobre os exércitos, também sobre os militares. Isso causava muitas baixas entre os americanos. E os americanos, para dar um fim na guerra, eles resolvem lançar dentro das cidades de Hiroshima e Nagasaki 2 bombas atômicas, que era uma tecnologia nova desenvolvida, onde houve aí a morte de milhares de pessoas. Os americanos lançaram essas 2 bombas por diversos motivos. Eu vou listar 3 aqui. Um é para que os japoneses se rendessem, logicamente, porque muitos americanos poderiam morrer se eles fossem enfrentar os japoneses dentro das centenas de ilhas que existem naquela região, que estavam sob o domínio do Japão. Então, eles levariam aí um ano, 2 anos para poder conseguir dominar todas essas ilhas, e se caso o Japão não se rendesse. Uma outra questão é mostrar o poderio bélico americano para os russos, para os soviéticos. Por quê? Porque eles tinham chegado primeiro em Berlim. Então, os americanos tinham que mostrar, porque eles já sabiam que haveria um desenho, né, geopolítico aí no mundo, uma disputa entre essas duas forças, capitalismo e socialismo. Então, eles já sabendo disso, os americanos resolvem mostrar força ao exército russo com essas 2 bombas do Japão. E por último, nós temos aí o enfraquecimento do Japão. Então, essas 2 cidades eram cidades industriais japonesas. A destruição das indústrias era muito importante. Então, eles lançaram aí essas bombas. O problema também das bombas é o seguinte: mesmo que eles tinham aí essas justificativas, o ruim das bombas é que elas não distinguem, né, homem de soldado de civil, crianças. Morreu todo mundo. Então, mesmo que aí as justificativas sejam várias, né, os civis não tinham nada a ver com a guerra, mas eles, infelizmente, morreram aí. Falando sobre as consequências, a Alemanha ela foi repartida em 4 áreas de influência, tá, entre os Estados Unidos, a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Mas nós falamos aqui que geralmente ela foi dividida em 2, porque os Estados Unidos ele representava aí o capitalismo. Então nós temos as 3 áreas: de um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro lado da Alemanha nós temos a União Soviética, tá? Representando aí o socialismo, o comunismo. Nós temos também como consequência, né, a criação da ONU em 1945. Tá? A ONU ela passa a substituir a Liga das Nações, que não deu certo. Nós temos a criação da ONU e também posterior a isso, em 1947, foi criado o chamado Tratado de Paris, aonde foi chamado todos os países que participaram da guerra para poder fazer um tratado entre como o mundo seria a partir dali. O Tratado de Paris definiu o mapa europeu, né, redefiniu o mapa europeu, que foi conturbado por Napoleão, que foi conturbado por Hitler. Houve a devolução dos territórios alemães, tanto possessões econômicas, tá, em outras áreas, como, por exemplo, em parte da Europa, como também na África, enfim, foram devolvidos os territórios alemães. E também houve o chamado Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal de julgamento dos oficiais alemães que participaram da guerra. Esse tribunal durou de 45 a 49, perdão. E foram 24 pessoas que foram condenadas, 24 oficiais que foram condenados por crimes contra a paz, né, porque eles não respeitaram o Tratado de Versalhes, lá da Primeira Guerra Mundial. Crimes de guerra, né, que é crime de guerra fazer prisioneiro, fazer campo de concentração, matar paraquedista, né, enfim, matar civil. E também crimes contra a humanidade, que era você manter pessoas como escravas, como eles fizeram, escravidão, matar civis também, né, crime contra a humanidade,
testes químicos que eram feitos também, e assim também bem como os campos de concentração que foram feitos na Polônia, na Alemanha e outros lugares também, campos de concentração que até mesmo também campos de concentração para comunistas, né? Já visto que além dos que morreram na guerra e que morreram também pela ação de Hitler, por exemplo, os soviéticos que morreram, foram 20 milhões de soviéticos que morreram. O Holocausto, por exemplo, gente, é algo realmente surreal. Sabemos aí, nós temos diversos filmes que falam sobre esse processo histórico, sobre a matança de judeus fora do comum, que nunca houve precedentes na história para a quantidade de judeus que morreram e da forma que morreram também. Tá? Nós temos aí o empoderamento feminino. Tá? Por que empoderamento? As mulheres com os homens na guerra, as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho. Então houve uma enxurrada de mulheres no mercado de trabalho para poder equilibrar, né, as questões econômicas dos países. Então houve uma abertura econômica muito forte para que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho, onde elas começaram a assumir boa parte do protagonismo dentro da Europa. E também não só na Europa. Aqui no Brasil também, lá nos anos 30, né? E nos anos 30 nós tivemos as mulheres podendo votar, podendo estar inseridas no processo democrático, e também, além de votarem, elas também podiam depois também entrarem no mercado de trabalho, beleza? Elas entraram e fizeram parte aí desse mercado de trabalho, beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero poder ter conseguido passar para vocês um pouco sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial e alguns desses acordos que foram feitos, beleza? Qualquer dúvida deixem nos comentários e também deixem aí pra gente que eu vou responder, beleza? Galera, fiquem com Deus, um grande abraço.